Maurício Hernica é um dos autores da pesquisa Educação em Territórios de Alta Vulnerabilidade Social na Metrópole, realizada em 2012 pela Fundação Tite Setúbal, com coordenação técnica do SEMPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Conversamos com ele sobre esta questão. Vulnerabilidade é uma noção que tem sido usada numa série de estudos e de medidas como alternativa à definição tradicional de pobreza. Não é um eufemismo, não é uma palavra que as pessoas usam para evitar falar pobreza por conta do estigma. A gente pode explicar assim: a pobreza normalmente é medida por uma linha, por uma quantidade de renda da família. Um salário mínimo por mês per capita, meio salário mínimo per capita por mês, um quarto, enfim, eu posso definir um corte econômico e aí definir que para baixo disso cria uma linha de pobreza. Bom, o que as pesquisas começaram a mostrar é que essa é uma definição precária de pobreza, porque a pobreza, na verdade, ela é multidimensional. E o conceito de vulnerabilidade vem para substituir e para propor uma nova abordagem, que seria a qual? Nós somos vulneráveis quando nós estamos expostos a um risco. Então, ser vulnerável é não ter uma série de recursos que nos permite fazer frente aos riscos e desenvolver projetos de vida que nos permitam participar do mundo social, prover a nossa família de bem-estar, desenvolver os nossos projetos, os projetos dos filhos, por exemplo. O que a gente está colocando na pesquisa é ainda uma outra coisa, ainda uma outra coisa que vem compor essa conversa. É que as escolas, além de tudo, elas têm relações com outras escolas na sua vizinhança. Então, as escolas elas disputam de alguma forma por processos velados e até difíceis de serem descritos e analisados, alunos que têm mais afinidade com as suas expectativas, que dão respostas melhores para a escola às suas exigências comportamentais, especialmente, e acadêmicas e escolares. Então, o que a gente pode estar deixando de ver quando a gente olha só um resultado da escola? É que algumas escolas elas podem ter resultados bastante satisfatórios por processos que não são interessantes quando a gente olha o conjunto da população. Por exemplo, pressionando os alunos mais indisciplinados, que têm mais conflitos com o funcionamento da escola, que colocam a aula em xeque, o funcionamento da escola em xeque, que atrapalham para fora. Para fora. Tem mecanismos de pressão, os mais diversos, para expulsar de uma maneira velada, frequentemente, esses alunos. Bom, e há outros processos também de evitar transferências de alunos que são considerados alunos problemas. Então, há processos velados de seleção no ingresso, na matrícula, na transferência e na permanência. Isso acaba fazendo com que algumas escolas reúnam melhores condições de funcionamento e de gestão. E com isso, um índice melhor na avaliação. Com isso, um índice melhor na avaliação. Quando a gente conversa com alguns diretores de escolas, coordenadores, professores que defendem isso ou que acabam realizando esses processos, com muita frequência eles falam: olha, eu estou assegurando as boas condições de funcionamento da escola e do direito à aprendizagem dos alunos que lá estão. Mesmo que para isso ele tenha que cercear um ou outro. Pois é.
O problema é que isso gera consequências, e essas consequências elas não são vistas, não são levadas em conta. Primeira consequência é que é a negação do direito à aprendizagem daqueles que são expulsos. Ou daqueles cuja transferência não é realizada por uma suposição. Porque, com frequência, a negação da transferência ela é por uma suposição. Eu, por um motivo ou por outro, eu imagino que esse aluno vai dar problema, porque ele veio de uma escola, porque já tem um histórico, né? Porque aquela escola é vista como uma escola de muito problema e eu não quero aluno de lá aqui. Ou porque esse aluno, esse aluno, eu sei, ele é primo de um outro que já estudou aqui e era uma peste, era um daqueles, como o professor sabe, como o professor fala, sabe um aluno daqueles? Então, esse é primo de um que era daqueles, então esse também eu não quero. Há várias formas da escola supor que um aluno vai dar problema, sem conhecer normalmente esse aluno de fato. Bom, então ela nega o direito à educação desses que são evitados ou desses que são expulsos, ainda que a expulsão aqui não seja um processo formal, ritualizado, é um processo de pressão com frequência, de deixar bem claro para o aluno e para a criança que ele é indesejado, de maneira que ele acabe saindo da escola. Às vezes de deixar isso bem claro, explicitado mesmo, de fazer formalmente o processo de transferência do aluno, que, enfim, no frigir dos ovos, configura uma forma de exclusão. Isso gera problema para esses alunos e gera problema também para as escolas vizinhas. Porque para eu ter uma escola que reúna boas condições de funcionamento, eu posso ter, por consequência, outras escolas que têm menos condições de disputar esses alunos e que vão concentrá-los, que vão ter menos condições de disputar os alunos que respondem melhor às exigências da escola e vão fazer a escola ter melhor desempenho e acabam concentrando alunos que são mais difíceis efetivamente da escola lidar. E aí, eu tenho escolas que conseguem, por um processo artificial, digamos assim, por um processo criado, reunir boas condições, e gera outras escolas que concentram problemas e que vão ter as suas condições de gestão muito mais dificultadas. Então, o que a gente defende ao olhar os resultados das avaliações é cautela. É cautela. Quando você não ranqueia a cidade inteira, o estado, o país, mas quando você coloca a meta da escola com ela mesma, com um espaço de tempo, é mais fácil de você entender o crescimento que aquela escola teve? Então, desde que algumas coisas tenham acontecido. Ou seja, isso pode indicar efetivamente uma melhora na escola, desde que algumas coisas sejam asseguradas. Em primeiro lugar, desde que esse dado seja um dado real e verdadeiro, de que não haja burla. Uma forma de burla que é conhecida e que até alguns indicadores tentam controlar é que a escola pode desestimular a realização da prova dos alunos que vão baixar a média. Não precisa vir, fica em casa. Falando de modo brincando, inventa uma atividade qualquer bastante agradável, enfim, convida as pessoas a não... Essa é uma forma de burla. Às vezes tem escolas com uma evolução muito alta e quando as pessoas vão olhar a escola tem coisas estranhas que aconteceram. Bom, primeira coisa, não houve burla. Segunda coisa, essa escola, nesse intervalo de tempo, ela mudou o seu público? Ela mudou o seu público? Ela, por exemplo, ela começou então a desenvolver processos de exclusão
de expulsão, de evitação de alguns alunos? Porque como eu disse há pouco, se a gente sabe que os recursos culturais das famílias, se a gente sabe que a disciplina, se a gente sabe que o nível socioeconômico das famílias estão fortemente associados com a aprendizagem, bom, a escola pode selecionar alunos. Então, veja, ainda assim, apesar de ser mais interessante do que comparar uma escola com a outra, comparar a escola com ela mesma, eu preciso ver se essa escola vai ser a mesma. Se eu comparar ela com ela mesma, ela tem que ser a mesma num momento e no outro momento. Nas áreas mais vulneráveis, a escola é um equipamento isolado de outros equipamentos da área social. Tem um exemplo bom disso. Por exemplo, como a escola é a grande instituição pública estatal no território, ela acaba recebendo as demandas do bairro, as diferentes demandas, sem ter condições de responder a elas. A escola é um equipamento isolado, então ela recebe demandas, por exemplo, em um momento de emergência de abrigo, demandas pelas questões de saúde, até mesmo pelas questões de resolução de conflitos e de violência, de conflitos domésticos, enfim, uma gama diversificada de conflitos que vão para a escola sem que ela tenha recursos, meios técnicos, até de conhecimentos, até de instrumentos legais para dar conta deles. Segundo, ainda um exemplo bom disso é da saúde. Então tem as mães sabem, vários diretores falam disso, que se ela levar o filho no SUS, no posto de saúde, na UBS, desculpa, o atendimento pode demorar X dias. E se a escola encaminhar, o atendimento é automático. O que uma mãe esperta faz? Leva o filho para a escola. Então a escola funciona como uma espécie de posto de triagem e encaminhamento para a UBS, para o posto de saúde. Se isso acontece uma vez ou outra, tudo bem, a escola administra, põe no seu funcionamento. Se isso é frequente, bom, aí nós temos um problema. Como é que nós podemos fazer com que essa escola que nós universalizamos consiga atender a população real, que passou a ter um direito formal, o direito da matrícula, da permanência, mas que não está tendo direito ao que há de mais substantivo, que é a aprendizagem. Essa, no final das contas, é a questão política que se põe para a gente. Se os dados das avaliações permitirem que a gente compreenda essa questão política e educacional, ótimo, eles serão dados que vão permitir a gente fazer com que as avaliações sejam instrumentos de realização do direito. Se não, a gente vai estar desperdiçando energia e recurso público, no final das contas. Porque o foco se perde, né? A intenção é aprender. Se a criança não aprende, para que mentir, não é? A intenção é a realização do direito à educação, porque todas as crianças podem aprender e têm o direito a aprender.